Brunei, uma nação localizada na ilha de Bornéu, no Sudeste Asiático, possui uma história que se estende desde suas raízes antigas, até sua evolução como uma monarquia constitucional moderna. Esta exploração histórica por Brunei nos levará por eras que moldaram sua identidade ao longo dos séculos. As origens indígenas de Brunei estão profundamente enraizadas na história da ilha de Bornéu, que é a maior ilha da Ásia e a terceira maior do mundo. Antes de qualquer registro escrito ou influência estrangeira, essa região era habitada por uma variedade de grupos étnicos indígenas, que compõem a rica tapeçaria cultural da nação bruniana. Entre esses povos indígenas, se destacam os Dayak, uma denominação que engloba várias comunidades nativas da ilha de Bornéu. Os Dayak incluem grupos como os Iban, Kayan, Kenia, Pena, e muitos outros, cada um com suas próprias línguas, tradições e práticas culturais únicas. Embora essas comunidades tenham se espalhado por várias partes da ilha, incluindo partes que agora fazem parte de países vizinhos, sua influência na história e cultura de Brunei é inegável. Os Dayak eram tradicionalmente conhecidos por suas habilidades na agricultura, navegação fluvial, artesanato e práticas espirituais distintas. Eles viviam em longhouses, que eram grandes estruturas de habitação compartilhadas por várias famílias, e decoradas com intrincados entalhes em madeira. A sociedade Dayak era baseada em laços de parentesco e tradições orais que transmitiam lendas, histórias e práticas culturais ao longo das gerações. O sincretismo religioso também desempenhou um papel importante nas práticas espirituais dos povos indígenas de Brunei. Antes da chegada do Islã, as crenças indígenas estavam frequentemente ligadas à natureza e aos espíritos que habitavam rios, montanhas e florestas. Essa espiritualidade estava intrinsecamente relacionada à vida cotidiana, incluindo rituais de colheita, cura e proteção. A chegada dos portugueses no século XVI marcou o início do contato europeu na região. No entanto, o Islã também começou a se espalhar, e eventualmente, se tornou a religião dominante em Brunei, influenciando tanto a esfera espiritual quanto a cultura cotidiana. Embora o Islã e o colonialismo europeu tenham exercido grande influência na história de Brunei, as raízes indígenas desempenharam um papel fundamental na formação da identidade bruniana. Hoje, muitos elementos culturais, como música, dança, artesanato, e até mesmo práticas espirituais tradicionais, continuam a ecoar nas tradições locais, lembrando a todos da herança rica e diversificada da nação de Brunei. A chegada dos islâmicos a Brunei marca um ponto crucial em sua história, uma vez que o Islã desempenhou um papel significativo na formação da nação e de sua cultura. A influência islâmica é uma parte intrínseca da identidade de Brunei, e tem profundas raízes históricas. O Islã chegou a Brunei através de comerciantes árabes e malaios, se estabelecendo na região já no século IX. Esses comerciantes desempenharam um papel fundamental na disseminação da religião islâmica, e na introdução de práticas religiosas, crenças e valores, que se tornariam uma parte vital da vida em Brunei. Uma das figuras centrais nesse processo de islamização foi Sharif Ali, um influente missionário islâmico originário do atual Iêmen. Ele desempenhou um papel fundamental na conversão do sultão Muhyiddin, que por sua vez contribuiu para a disseminação do Islã em Brunei. A influência do Islã cresceu constantemente na região, e com o tempo, muitos aspectos da vida cultural e social em Brunei se tornaram profundamente enraizados no Islã. O processo de islamização de Brunei não envolveu apenas a conversão religiosa, mas também a adoção de uma série de práticas e instituições islâmicas. Isso incluiu a implementação da lei Sharia, a construção de mesquitas, a prática do Ramadã, e a incorporação de elementos islâmicos na arte, arquitetura, e até mesmo no sistema educacional. A influência islâmica moldou a estrutura política de Brunei, com a introdução do sistema de monarquia islâmica, onde o sultão também é o líder religioso do país. Essa união entre a liderança religiosa e política tem sido uma característica constante da história de Brunei, moldando seu sistema de governo e sua identidade.
O papel do Islã em Brunei é uma parte essencial de sua herança e cultura. Hoje, a nação é conhecida por sua prática religiosa, mesquitas impressionantes, e observância rigorosa dos princípios islâmicos. O Islã é uma força unificadora na vida dos bruneianos, conectando sua história antiga à sua moderna identidade nacional. A fundação do Sultanato de Brunei representa um marco crucial na história do país, marcando o estabelecimento de uma entidade política e uma estrutura de governo que moldou o país por séculos. Esse evento histórico desempenhou um papel significativo no desenvolvimento de Brunei como uma nação e deixou um legado duradouro em sua cultura e sociedade. O Sultanato de Brunei foi fundado por Awan Al-Akbetatar, que mais tarde adotou o título de Sultão Muhammad Shah. O evento ocorreu por volta do final do século XIV ou início do século XV. Awan Al-Akbetatar, que era um descendente de uma linhagem real de reinos vizinhos, liderou uma série de lutas bem-sucedidas pela independência, unindo uma variedade de comunidades e territórios sob a bandeira do novo sultanato. Esse evento representou o início da estrutura política que governaria Brunei pelos próximos séculos. O sultanato foi governado por uma monarquia hereditária, onde os líderes eram escolhidos a partir da linhagem real estabelecida por Awan Al-Akbetatar. Isso marcou o início de uma longa linha de sultões, que desempenharam um papel central na governança do país. O Sultanato de Brunei também foi marcado por sua expansão territorial. Sob o reinado de líderes subsequentes, a nação expandiu seu território, incorporando regiões vizinhas. Isso trouxe prosperidade e riqueza a Brunei, à medida que o sultanato controlava rotas comerciais, e se envolvia no comércio com outras nações do Sudeste Asiático. Outro aspecto notável do sultanato de Brunei foi sua influência islâmica crescente. O Islã foi uma parte significativa da cultura e da identidade de Brunei, desde a chegada dos comerciantes islâmicos séculos antes. No entanto, sob o governo do Sultanato de Brunei, o Islã foi firmemente estabelecido como a religião dominante do país, desempenhando um papel central na vida cotidiana e nas instituições políticas. A fundação do Sultanato de Brunei é um capítulo crucial na história do país. Ela estabeleceu as bases para a estrutura política e a cultura de Brunei, e desempenhou um papel central no desenvolvimento da nação ao longo dos séculos. O sultanato continuaria a ser uma força política e cultural no Sudeste Asiático, deixando uma marca indelével na história de Brunei. O período áureo do Sultanato de Brunei foi uma era de expansão, riqueza e influência para este reino do Sudeste Asiático. Durante este tempo, que abrangeu os séculos XV e XVI, o sultanato experimentou um crescimento significativo, tanto em território quanto em poder político e econômico. Uma das características mais notáveis do período áureo de Brunei foi sua expansão territorial. O sultanato, liderado por sultões visionários, empreendeu uma série de campanhas militares que resultaram na anexação de vastas áreas no que hoje é conhecido como Bornéu, partes das Filipinas e até mesmo algumas ilhas remotas do sul das Filipinas. Essa expansão trouxe riqueza considerável para Brunei, à medida que controlava rotas comerciais cruciais, e estabelecia laços comerciais com outras civilizações do Sudeste Asiático. O sultanato tornou-se um importante centro de comércio, se beneficiando do comércio de especiarias, metais preciosos e outros produtos valiosos. O sultanato de Brunei também desempenhou um papel importante na difusão do Islã na região. Durante esse período, o Islã não era apenas a religião dominante de Brunei, mas também se espalhou para as áreas conquistadas, e influenciou muitos aspectos da cultura local. Isso incluiu a disseminação da língua malaia, que se tornou uma língua franca em grande parte do Sudeste Asiático. A prosperidade do Sultanato de Brunei também se manifestou na arquitetura e na cultura. Grandes mesquitas e palácios foram construídos, demonstrando o poder e a opulência do sultanato. A arte, a literatura e a educação floresceram, ajudando a consolidar a identidade cultural de Brunei. No entanto, esse período áureo não durou para sempre.
O declínio gradual começou no final do século XVI, à medida que Brunei enfrentava desafios internos e externos, como conflitos e pressão de potências europeias interessadas na região. O período áureo do Sultanato de Brunei deixou uma marca indelével na história do país. Ele representa uma época de expansão, prosperidade e influência, quando Brunei era um dos principais atores no comércio e na política do Sudeste Asiático. A herança desse período continua a desempenhar um papel importante na identidade de Brunei e em sua posição na região. A chegada dos europeus ao Sultanato de Brunei marcou um ponto de virada significativo em sua história. Os primeiros europeus a explorar a região foram os navegadores portugueses, no início do século XVI. Isso ocorreu como parte dos esforços portugueses para expandir seu alcance pelo Oceano Índico e estabelecer rotas comerciais lucrativas para especiarias e outros produtos valiosos. A chegada dos portugueses em Brunei em 1509, liderados por Afonso de Albuquerque, representou um encontro de duas culturas muito diferentes. A intenção dos portugueses era estabelecer relações comerciais e obter vantagens em sua competição com outras potências europeias, como a Espanha. No entanto, o choque cultural entre europeus e bruneianos não foi isento de tensões. Em 1521, uma expedição conjunta espanhola-portuguesa, liderada por Ferdinand Magellan e Rui de Brito, chegou a Brunei. Isso marcou um ponto crucial na relação entre Brunei e os europeus. Durante a visita, Magellan fez um tratado com o sultão de Brunei, garantindo a soberania de Brunei sobre algumas áreas das Filipinas. No entanto, o relacionamento entre Brunei e os europeus nem sempre foi pacífico. Houve conflitos ocasionais à medida que os europeus buscavam estabelecer controle e influência na região, especialmente nas Filipinas. No final do século XVI, Brunei viu a pressão crescente de potências europeias interessadas no comércio de especiarias e no controle de rotas comerciais. Essa pressão de potências europeias, aliada a fatores internos como conflitos políticos e o aumento da pirataria, desempenhou um papel importante no declínio gradual do Sultanato de Brunei como uma potência regional. A chegada dos europeus marcou o início de um período de mudança significativa na história de Brunei. Embora tenha trazido oportunidades de comércio e troca cultural, também trouxe desafios e pressões, que ao longo do tempo, contribuíram para a transformação do sultanato, em um país de menor influência regional do que durante seu período áureo. A história subsequente do país incluiu interações com outras potências coloniais europeias, e eventos que moldaram o Brunei contemporâneo. O declínio do Sultanato de Brunei é uma parte significativa de sua história que ocorreu ao longo de vários séculos. Este declínio pode ser atribuído a uma série de fatores que afetaram a estabilidade política, a economia e a influência regional do sultanato. Uma das principais razões para o declínio de Brunei foi a crescente pressão das potências europeias. Os europeus estavam interessados em controlar rotas comerciais e dominar o comércio de especiarias e outros produtos valiosos na região. Isso levou a conflitos e competições que afetaram a soberania de Brunei. Além disso, problemas internos enfraqueceram o sultanato. Lutas pelo poder e instabilidade política levaram a divisões internas. Essas divisões enfraqueceram o governo central e minaram a capacidade de Brunei de lidar com as pressões externas. A pirataria também desempenhou um papel importante no declínio de Brunei. Os piratas frequentemente atacavam as cidades costeiras, causando danos econômicos significativos. Isso prejudicou ainda mais a capacidade de Brunei de manter o controle sobre suas terras e rotas comerciais. Além disso, a rivalidade com o vizinho Sultanato de Sulu, nas Filipinas, levou a conflitos territoriais que resultaram na perda de terras e recursos para Brunei. Outro fator crucial foi a exploração comercial do ouro, que atraiu a atenção de potências coloniais europeias, como a Espanha. Isso levou à exploração e perda de territórios ricos em ouro, o que enfraqueceu ainda mais a economia do sultanato. À medida que os séculos avançaram,
Brunei perdeu muito de sua influência regional e controle sobre seus territórios. O sultanato viu seu território reduzido e sua influência diminuída. O declínio de Brunei não foi um evento único, mas um processo complexo que se estendeu por séculos, e envolveu uma série de fatores internos e externos. Esses eventos históricos moldaram a situação de Brunei na época contemporânea, à medida que o país buscava recuperar sua estabilidade política e econômica, e construir uma identidade nacional forte. O protetorado britânico em Brunei começou a tomar forma no século XIX, quando o sultão de Brunei, preocupado com as ameaças de piratas, instabilidade interna, e expansão de poder dos vizinhos, buscou a ajuda dos britânicos. O Tratado de Labuan, assinado em 1846, estabeleceu um protetorado britânico sobre Brunei. Isso significava que Brunei mantinha sua soberania nominal, mas o Reino Unido estava encarregado de sua defesa e relações exteriores. Em troca, os britânicos receberam concessões comerciais e direitos exclusivos para lidar com questões externas de Brunei. O protetorado trouxe alguma estabilidade a Brunei, mas também resultou na perda de sua autonomia em certas áreas. Os britânicos estabeleceram uma residência em Brunei e exerceram controle sobre os assuntos externos do sultanato. No entanto, o período de protetorado também trouxe benefícios para Brunei. Os britânicos ajudaram a combater a pirataria na região, o que melhorou a segurança e a economia do sultanato. Eles também contribuíram para a modernização de Brunei, introduzindo melhorias na infraestrutura e no sistema educacional. Ao longo do século XIX, Brunei continuou a enfrentar desafios internos, incluindo conflitos dinásticos e rivalidades. A autoridade do sultão era frequentemente contestada, o que levou a períodos de instabilidade política. O protetorado britânico sobre Brunei permaneceu em vigor até 1984, quando o sultão de Brunei decidiu que seu país estava pronto para a independência. Em 1º de janeiro de 1984, o sultanato recuperou sua soberania do Reino Unido. O período de protetorado britânico deixou uma marca duradoura na história de Brunei. Ele influenciou não apenas a política e a segurança do país, mas também sua economia e infraestrutura. A independência de Brunei marcou o fim dessa era, mas seu legado permanece presente na nação contemporânea. O país se transformou em uma nação próspera, impulsionada pela produção de petróleo e gás natural, mas sua história como protetorado britânico desempenhou um papel crucial em sua jornada. A ocupação japonesa em Brunei é um episódio importante de sua história. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão Imperial expandiu seu domínio por grande parte do Sudeste Asiático, incluindo Brunei. Neste período conturbado, Brunei testemunhou mudanças significativas em seu status e na vida de seu povo. A ocupação japonesa de Brunei começou em 16 de dezembro de 1941, quando as forças japonesas desembarcaram na ilha de Bornéu, que inclui o território de Brunei. O Japão estava empenhado em estabelecer o domínio na região para garantir o acesso a matérias-primas vitais, como petróleo, borracha e minerais estratégicos. Sob o domínio japonês, Brunei enfrentou mudanças significativas. A administração colonial britânica foi substituída por uma administração militar japonesa. O sistema educacional foi reformulado, promovendo a educação na língua japonesa e a propaganda pró-japonesa. As forças de ocupação impuseram rigorosas medidas de controle e censura. Durante esse período, a população de Brunei também enfrentou desafios econômicos. Os recursos naturais, como o petróleo, tornaram-se uma prioridade estratégica para os japoneses. A extração de petróleo foi intensificada, com mão de obra forçada e condições de trabalho precárias. A ocupação japonesa trouxe consigo um profundo impacto na vida cotidiana das pessoas em Brunei. A resistência local foi limitada, em parte devido à repressão japonesa, mas alguns grupos clandestinos operaram contra as forças de ocupação. Muitos bruneianos sofreram sob as duras condições impostas pelos japoneses.
A ocupação japonesa em Brunei chegou ao fim em setembro de 1945, com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. As forças australianas liberaram Brunei do domínio japonês. Após o fim da guerra, o território de Brunei retornou ao controle britânico. O período de ocupação japonesa deixou uma lembrança duradoura em Brunei e na região. Continua sendo uma parte importante da história moderna do país, e é estudado e lembrado como parte de seu patrimônio histórico. A busca por autonomia e independência de Brunei é uma parte significativa de sua história mais recente. Após o fim da ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, o país começou a traçar seu próprio caminho em direção à autonomia e independência. Em 1959, Brunei foi concedido um maior grau de autogoverno pelo Reino Unido, que permitiu a formação de um governo local. Isso marcou o início do desenvolvimento de instituições governamentais bruneianas. A luta pela independência, no entanto, continuou a crescer. O sultão de Brunei, Sultan Hassan al-Bolkiah, desempenhou um papel crucial no movimento de independência. Com o apoio da população, ele pressionou pela soberania plena de Brunei. Em 1984, o Reino Unido concordou com a independência de Brunei, e o país se tornou uma nação soberana no dia 1º de janeiro de 1984. Essa independência significou que Brunei poderia agora determinar seu próprio destino político e econômico. O sultão tornou-se o chefe de Estado e de governo, liderando o país em seu processo de construção de uma nação recém-independente. A independência de Brunei trouxe consigo uma estabilidade política e econômica notável. O país é rico em recursos naturais, com a indústria do petróleo e do gás desempenhando um papel central na economia. Com uma administração estável e cuidadosa gestão de seus recursos, Brunei alcançou um padrão de vida relativamente alto. Após a independência, Brunei adotou uma política de neutralidade e busca da paz na arena internacional. O país estabeleceu relações diplomáticas com outras nações, e tornou-se membro da Associação das Nações do Sudeste Asiático. O processo de independência de Brunei é um exemplo de uma transição relativamente pacífica, para a soberania e a capacidade do país de gerir com sucesso seus recursos naturais, para benefício de sua população. A nação continuou a se desenvolver desde então, mantendo sua identidade cultural e seu lugar na comunidade internacional. A economia de Brunei é fortemente impulsionada pelos seus vastos recursos naturais, em particular, as reservas de petróleo e gás natural. O petróleo bruto e o gás natural representam a maior parte das exportações do país, e são essenciais para sua prosperidade econômica. A história econômica moderna de Brunei está intimamente ligada à exploração de petróleo. No início da década de 20, as primeiras descobertas de petróleo bruto foram feitas, e em 1929, o primeiro campo petrolífero comercial entrou em operação. Essas descobertas levaram à formação da Brunei Shell Petroleum Company, uma joint venture entre o governo de Brunei e a Royal Dutch Shell. Este consórcio continua a desempenhar um papel fundamental na indústria de petróleo e gás de Brunei. A produção de petróleo e gás no país aumentou significativamente nas décadas seguintes, impulsionando o desenvolvimento econômico. A receita do petróleo permitiu ao governo investir em infraestrutura, educação e serviços de saúde, elevando o padrão de vida da população. Brunei é conhecido por suas políticas de bem-estar, oferecendo educação e cuidados de saúde gratuitos para seus cidadãos, bem como subsídios em combustíveis, habitação e alimentos. Essas políticas são financiadas principalmente pelas receitas do petróleo. Além do petróleo e do gás, Brunei também possui recursos naturais significativos, como madeira, peixes e recursos minerais. No entanto, esses setores são muito menores em comparação com a indústria de energia. Para diversificar sua economia e reduzir a dependência do petróleo, o governo de Brunei tem procurado promover o crescimento de setores não relacionados a recursos naturais.
Isso inclui o desenvolvimento de turismo, indústrias de tecnologia da informação e comunicação, e manufatura leve. No entanto, esses esforços ainda estão em desenvolvimento e enfrentam desafios em um mercado global altamente competitivo. É importante destacar que, como muitos países ricos em petróleo, Brunei está consciente da necessidade de planejar para o futuro, considerando a eventual exaustão de seus recursos de energia. O país tem trabalhado para diversificar sua economia e criar um fundo de investimento para garantir a segurança econômica, após a redução das receitas do petróleo. A economia de Brunei é um exemplo de como a gestão cuidadosa dos recursos naturais pode impulsionar o desenvolvimento econômico, mas também destaca os desafios de depender fortemente de um setor, especialmente quando os preços do petróleo são voláteis. O país continua a enfrentar a tarefa de garantir sua sustentabilidade econômica, à medida que se move em direção ao futuro. Brunei é uma nação que enfrenta diversos desafios sociais, apesar de sua riqueza em recursos naturais. A sociedade de Brunei é multicultural, com uma mistura de malaios, chineses, indígenas e expatriados. Apesar dos esforços para promover a harmonia étnica, as diferenças culturais e linguísticas podem criar desafios de coesão social. Brunei tem sido criticado por questões de direitos humanos e restrições à liberdade de expressão. Leis estritas, incluindo a lei da Sharia, limitam as liberdades civis e os direitos das minorias. Apesar da riqueza do país, a desigualdade de renda é um problema. Uma parte significativa da riqueza está concentrada nas mãos de poucos, enquanto alguns setores da população enfrentam dificuldades econômicas. Brunei tem investido em educação, mas ainda existem desafios na preparação da força de trabalho para uma economia em evolução. A educação superior e a formação técnica são áreas de foco. A dependência do setor de energia cria desafios em termos de emprego e oportunidades econômicas para jovens brunianos. Diversificar a economia e criar empregos fora do setor de energia são prioridades. Embora Brunei forneça serviços de saúde gratuitos para seus cidadãos, garantir um sistema de saúde de alta qualidade é um desafio contínuo, especialmente com o envelhecimento da população. O país enfrenta preocupações ambientais, incluindo o desmatamento e a conservação da biodiversidade, à medida que busca equilibrar o desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente. A monarquia hereditária em Brunei pode criar desafios políticos em termos de representação e tomada de decisões. A nação tem uma tradição de estabilidade política, mas a governança eficaz a longo prazo é uma preocupação. Brunei lida com a preservação de sua cultura e identidade à medida que moderniza sua sociedade. Como muitas nações, a busca pela modernidade pode criar desafios na preservação das tradições culturais. Brunei, apesar de sua riqueza, enfrenta uma série de desafios sociais que vão desde questões de diversidade étnica e direitos humanos, até questões econômicas e ambientais. Abordar esses desafios de maneira eficaz é essencial para o futuro do país e o bem-estar de sua população. A cultura de Brunei é fortemente influenciada pelo Islã, refletindo nas artes, arquitetura, música e dança. A arquitetura de mesquitas, como a Mesquita Omar Ali Saifuddin, é um exemplo notável dessa influência. Brunianos seguem muitos costumes islâmicos, como vestuário modesto, respeito aos idosos e orações diárias. O jejum durante o Ramadã é uma prática importante, e as celebrações do Hari Raya Aidil-Fitri marcam o fim desse mês sagrado. Além disso, embora o Islã seja predominante, Brunei abriga minorias religiosas, como o budismo, o cristianismo e o hinduísmo. A liberdade religiosa é garantida, mas as práticas religiosas das minorias são muitas vezes realizadas em âmbito privado. Festivais islâmicos, como o Eid al-Adha e o Eid al-Fitr, são ocasiões de celebração significativas em Brunei, marcadas por orações, refeições em família e atividades comunitárias.
O governo de Brunei tem promovido ativamente o Islã como parte da identidade nacional e um pilar da governança. Isso inclui a promoção do Melayu Islam Beraja, que enfatiza a cultura malaia islâmica como parte central da nação. A literatura e a arte em Brunei frequentemente refletem temas islâmicos e culturais. Poetas e autores exploram questões de identidade, fé e valores tradicionais em suas obras. Finalmente, a culinária de Brunei é majoritariamente halal, de acordo com os preceitos islâmicos. Pratos tradicionais, como nasi katoka e ambuyá, fazem parte da rica herança culinária bruneiana. Em resumo, Brunei é uma nação onde o Islã desempenha um papel central na vida dos cidadãos, influenciando a cultura, a lei e a identidade nacional. A coexistência de minorias religiosas também enriquece a diversidade cultural de Brunei. A religião e a cultura são fatores essenciais na compreensão da sociedade bruneiana e sua evolução ao longo do tempo. A educação em Brunei é uma prioridade nacional. O sistema educacional é baseado no sistema britânico, e é composto por escolas primárias, secundárias, e escolas secundárias superiores. O governo investe pesadamente na educação, garantindo que seja acessível a todos os cidadãos. A educação é gratuita em todos os níveis, incluindo o ensino superior. Além disso, o governo de Brunei oferece bolsas de estudo para estudantes talentosos, permitindo que muitos deles estudem no exterior em universidades de renome. Isso tem contribuído para o desenvolvimento de recursos humanos altamente qualificados no país. Quanto à saúde, Brunei mantém um sistema de saúde moderno e acessível. Os cidadãos têm acesso a serviços de saúde gratuitos e de alta qualidade. Além disso, Brunei realiza regularmente campanhas de saúde pública para conscientizar sobre questões de saúde, como prevenção de doenças e promoção de um estilo de vida saudável. O sultanato tem demonstrado um compromisso constante com o bem-estar de sua população, investindo em infraestrutura médica e tecnologia médica avançada. Como resultado, a expectativa de vida em Brunei é alta, e os indicadores de saúde são geralmente positivos. A educação e a saúde em Brunei são elementos essenciais do sistema de bem-estar social do país. O governo investe significativamente em ambas as áreas, para garantir que os cidadãos tenham acesso à educação de qualidade e cuidados de saúde de alto padrão. Isso tem um impacto positivo na qualidade de vida e no desenvolvimento geral de Brunei como nação. A arquitetura e a arte em Brunei refletem uma rica herança cultural e influências islâmicas, que moldaram a paisagem do país ao longo dos séculos. Brunei é conhecido por suas mesquitas e prédios governamentais ornamentados, que desempenham um papel fundamental na expressão da identidade nacional. As mesquitas são destinos notáveis em Brunei. A mesquita Sultan Omar Ali Saifuddin é um exemplo impressionante de arquitetura islâmica, e está situada em um lago artificial, criando uma imagem deslumbrante. A grande mesquita de Jami Azir Hassanil Bolkiah é outra estrutura impressionante, com suas cúpulas e minaretes elaborados. O Istana Nurul Imam é o maior palácio residencial do mundo, e é a residência oficial do sultão de Brunei. Sua arquitetura é uma combinação de design contemporâneo e tradicional, refletindo a importância da monarquia na cultura do país. O Museu Real de Brunei é um local de importância histórica e cultural. Abriga uma vasta coleção de artefatos reais, incluindo trajes e joias, proporcionando uma visão da rica história do país. A arte visual em Brunei é frequentemente influenciada pela cultura islâmica. Pinturas e caligrafias ornamentais são comuns, muitas vezes retratando temas religiosos e padrões geométricos, que refletem a fé e a espiritualidade do povo. O artesanato é uma parte importante da cultura de Brunei. Produtos como tecelagem de pandanus, cestaria, artigos em madeira e prata, são comuns e são frequentemente usados em cerimônias tradicionais, representando a habilidade e criatividade do povo de Brunei. A literatura em Brunei tem raízes na tradição oral,
com histórias transmitidas através de gerações. A poesia também desempenha um papel essencial na cultura, muitas vezes destacando temas religiosos e culturais, contribuindo para a preservação da rica herança literária do país. A arte e a arquitetura em Brunei são testemunhos da rica herança islâmica do país, incorporando design contemporâneo com elementos tradicionais. Essas formas de expressão cultural desempenham um papel importante na identidade nacional de Brunei, e continuam a prosperar e evoluir, enriquecendo a rica tapeçaria cultural da nação. A música e a dança em Brunei são manifestações culturais, que desempenham um papel vital na expressão da identidade e herança do país. Elas são intrinsecamente ligadas à cultura islâmica predominante, e uma variedade de gêneros musicais e estilos de dança são celebrados em diferentes contextos culturais e religiosos. O gamelão é uma tradição musical influenciada pela cultura javanesa. Consiste em uma orquestra de percussão que inclui gongos, xilofones, tambores e flautas. O gamelão é frequentemente tocado em cerimônias religiosas e ocasiões especiais, proporcionando uma atmosfera espiritual e festiva. A recitação do Alcorão é uma forma musical significativa em Brunei, enfatizando a importância da fé islâmica. Muitas vezes, são realizadas competições de recitação do Alcorão, para celebrar a excelência e a beleza da leitura do texto sagrado. A música popular em Brunei é influenciada por gêneros musicais ocidentais e malaios. Artistas locais criam músicas modernas que são apreciadas pela população mais jovem, embora também mantenham um forte vínculo com a tradição musical islâmica. A Dikir Bara é uma forma tradicional de dança e canto em grupo, que é executada principalmente durante celebrações religiosas. Ela envolve movimentos coreografados, palmas e cânticos, criando uma atmosfera de devoção e espiritualidade. O silat é uma arte marcial tradicional que também é executada como uma forma de dança. Combina movimentos graciosos e coreografados com técnicas de autodefesa. O silat é frequentemente exibido em festivais culturais e celebrações. Danças folclóricas regionais são uma parte importante da herança cultural de Brunei. Cada etnia e região tem seu próprio estilo de dança folclórica que reflete a diversidade do país. A música e a dança desempenham papéis essenciais na vida cultural de Brunei, ligando as comunidades e celebrando a rica herança islâmica do país. Elas continuam a evoluir, incorporando influências contemporâneas enquanto preservam as tradições culturais profundamente enraizadas, que moldaram a identidade de Brunei ao longo dos séculos. Brunei, apesar de seu tamanho, viu o surgimento de algumas personalidades notáveis, que desempenharam papéis significativos em sua história e sociedade. Pengira Haji Mohamed Yusuf é um intelectual notável, lembrado por suas contribuições para a literatura e a cultura de Brunei. Suas obras literárias, incluindo poesia, têm desempenhado um papel na preservação e promoção da língua e da herança culturais de Brunei. Awan Haji Mod Yassin bin Haji Ibrahim é um líder religioso proeminente, conhecido por suas contribuições para a educação islâmica, e por seu papel como khatib, pregador, na mesquita Sultan Omar Ali Saifuddin, uma das mesquitas mais importantes de Brunei. Kamaluddin Nurdin é um artista visual e escultor de renome internacional, conhecido por suas contribuições para as artes visuais em Brunei. Suas obras frequentemente incorporam elementos culturais e religiosos, e são exibidas tanto local quanto internacionalmente. Awan Mohamed Hussain bin Abdulaziz é um renomado acadêmico, conhecido por suas contribuições no campo da educação superior em Brunei. Suas pesquisas e trabalhos acadêmicos influenciaram positivamente a educação no país. Outro destaque notável é Yura Alim, uma escritora e poeta respeitada em Brunei. Suas obras literárias contribuíram para a preservação e promoção da língua e cultura brunianas, além de terem inspirado gerações de leitores e escritores locais. Essas personalidades notáveis desempenharam papéis distintos na história e na sociedade de Brunei, contribuindo para seu desenvolvimento, cultura e identidade únicos.
Suas realizações continuam a ser reconhecidas e celebradas no país, e além de suas fronteiras. Brunei, uma nação de rica herança cultural e história diversificada, emerge como uma entidade única na região do Sudeste Asiático. Suas origens indígenas, misturadas com a influência islâmica e a era de esplendor de seu sultanato, pavimentaram o caminho para sua autonomia e posterior independência. O Sultanato de Brunei, que já foi um império marítimo, testemunhou o surgimento e declínio, a ocupação estrangeira e a restauração de sua soberania. As diversas fases de sua história contribuíram para a criação de uma nação resiliente. Apesar de seu tamanho modesto, Brunei abriga uma rica diversidade de religiões, culturas e tradições. O Sultanato de Brunei, governado por uma monarquia hereditária, mantém suas tradições islâmicas enquanto abraça elementos da vida moderna. Hoje, Brunei enfrenta desafios sociais e econômicos, incluindo a necessidade de diversificar sua economia e promover o desenvolvimento sustentável. No entanto, a nação continua a se destacar em áreas como educação e saúde, priorizando o bem-estar de seus cidadãos. As personalidades notáveis de Brunei, como líderes religiosos, artistas, acadêmicos e escritores, desempenharam papéis significativos na promoção da cultura local e no fortalecimento da identidade bruniana. Brunei, apesar de seu tamanho modesto, continua a ser uma nação de grande importância histórica e cultural na região do Sudeste Asiático. Sua rica herança e identidade únicas se manifestam na diversidade de seu povo, nas realizações de suas personalidades notáveis e no desejo de enfrentar desafios contemporâneos. Ao compreender a história e a cultura de Brunei, podemos apreciar as forças que moldaram essa nação singular. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e compartilhe para que possamos alcançar mais e mais pessoas. Se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos conteúdos. Até os próximos vídeos.